How many of you could use an increase in the anointing? Quantos de vocês poderiam usar um aumento da unção sobre a sua vida? When this young man shared his testimony Quando, today, quando esse jovenzinho compartilhou seu testemunho hoje, and the man said, I want to get off of drugs. e o homem falou, eu queria sair das drogas. Guess what breaks the yoke? Sabe o que quebra o jugo? The A anointing. unção. He said, okay, let me pray. Ele falou, ok, deixa eu orar. Kept his eyes open. Manteve seus olhos abertos. The anointing A unção breaks the yoke. quebra o jugo. It is very important É muito importante that becomes more important que isso se torne mais importante ainda than anything. do que qualquer outra coisa. You are God's anointed. Você é um ungido de Deus. The word Christian A palavra cristão means anointed one. significa o ungido. Christ in us, Cristo em nós, the hope of a glory, esperança da glória, means the anointing. significa que a unção, Jesus Christ. Jesus Cristo. It wasn't Joseph and Mary Christ had Jesus Christ. Não é que José e Maria Cristo tiveram Jesus Cristo, tal sobrenome. Christ Cristo means anointing. Significa ungido. Are you with me? Vocês estão comigo? This is different. E é diferente. It's not just about getting to heaven. Não é só em chegar ao céu, It's about destroying hell while you're here. mas destruir o inferno enquanto você está aqui. Antichrist Anticristo is é anti-anointing. anti a unção. Religion A religião, is anti-anointing. ela é anti ou oposta à unção. They hate the anointing. Eles odeiam a unção. The anointing makes you dangerous to hell. A unção te faz perigoso para o inferno. The anointing makes demons leave. A unção faz os demônios saírem. The anointing makes addiction get out. A unção faz os vícios irem embora. The anointing makes sickness go away. A unção faz a enfermidade ir embora. That's what we need. E é isso que nós precisamos. We need an increase in the anointing. Nós precisamos de um aumento de unção. We need to become more hungry for God than we are for the world. Precisamos ter mais fome de Deus do que temos fome pelas coisas do mundo. You are here for great purpose. E você está aqui por um grande propósito. The mission of the Christian is not to get to heaven. A missão do cristão não é chegar ao céu. When you got born again, Quando você nasceu de novo, your name was written in the Lamb's Book of Life. o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. But God didn't take you out of here. Mas Deus não te tirou daqui. He left you here. Ele te deixou aqui. Jesus prayed for the disciples. E Jesus orou pelos discípulos. He said, I do not pray that you take them out of the E eu world. não oro que o Senhor os retire do mundo. I do not pray that you take them out of the Que o world. Senhor os retire do mundo. That's amazing. Isso é maravilhoso. When you got saved, He left you here for purpose. E quando você foi salvo, Ele te deixou aqui por um propósito. And fear stops your purpose. E o medo para o seu propósito. Fear stops your purpose. O medo para o seu propósito. Fear stops you from being who God created you to be. E o medo te impede de ser quem Deus te criou para ser. I was really lost. Eu era muito perdido. And then Jesus found E aí me. Jesus me encontrou. But many people walked right by me when I was lost. Mas muitas pessoas passaram por mim quando eu era perdido. But when I got to read the Bible after I got saved, Mas quando eu fui ler a Bíblia depois de ser salvo, I read eu li que that those lost people esse povo perdido followed Jesus everywhere he went. seguiu a Jesus em todo lugar que ele ia. The blind, Os cegos, the prostitutes, as prostitutas, the drug addicts, os drogados, the tax collectors, os coletores de impostos. they followed Jesus everywhere. Eles seguiam a Jesus em todos os lugares. They didn't follow Pharisees Eles anywhere. não seguiam os fariseus a lugar nenhum. They followed Jesus Mas everywhere. seguiam a Jesus em todo lugar. Everywhere. Todo lugar. The Pharisees did not follow Jesus anywhere. E os fariseus não seguiam Jesus a lugar nenhum. Jesus came Jesus veio to reveal the Father. para revelar o Pai. He came to show the Father to the world. Ele veio para mostrar o Pai ao mundo. And the Pharisees wanted to kill him for it. E os fariseus queriam matá-lo por causa disso. If you meet the Father, Se você encontrar o Pai, you'll want to show the Father to everybody. você vai querer mostrar o Pai para todos. It's exciting to show people who the Father E é is. empolgante mostrar para as pessoas quem é o Pai.
1 John 2:27 Primeira carta de João 2:27. says you have received the anointing. Pois vocês receberam a unção. You have received the anointing, A unção. and you need no one to teach you. E não é necessário que ninguém vos ensine. That does not mean that I don't need teachers. Isso não quer dizer que eu não preciso de mestres. That means that I have been given the eternal teacher. Mas isso quer dizer que foi me dado o mestre eterno, interno. Holy Spirit has come to set up his home inside of O me. Espírito Santo veio estabelecer a sua casa em mim. He bears witness of everything that is true. E ele testemunha de tudo que é verdade. When someone's teaching, Quando alguém está ensinando, I need to have the inner witness of Holy Spirit eu tenho que ter o testemunho interno do Espírito Santo, showing me me mostrando whether this is God or whether se this isso é is de not. Deus ou se não. I read it this morning. Eu li nessa manhã. God said, in that day, E Deus disse, naqueles dias, I will put my law in their minds and in their hearts. eu colocarei a minha lei na sua mente e nos This- seus corações. This covenant that we've been given. Essa aliança que nos foi dada. And it says that you will need no one to teach you, E a Bíblia diz que ninguém, não é necessário que ninguém te ensine, nor will you need to teach your brother. nem você precisa ensinar o seu próximo. I'm talking about the covenant that we've been given. Eu estou falando da aliança que nos foi dada. I in no way De forma alguma. am saying don't listen to Estou pastors. dizendo não escute os Don't pastores. listen to teachers. Não escute os Don't mestres. listen to prophets. Não escute os Don't profetas. listen to Não evangelists. escute os evangelistas. I'm not saying don't listen to the fivefold gift. Eu não estou dizendo para você não usar, não ouvir os 5 ministérios. I'm saying get to know the one that gave you the Holy Spirit. Mas eu estou dizendo, conheça aquele que te deu o Espírito Santo. So that when you open this Para book, quando você abrir esse livro, it comes alive. ele se torna vivo. And all of a sudden you're living by a different set of standards. E depois de um tempo você começa a viver por um outro tipo de padrão. Because this book Porque esse livro will change your life. mudará a sua vida. Amen? Amém? Can you go to Hebrews for me? Você pode ir para a carta aos Hebreus, por favor? Go to Hebrews 4. Carta aos Hebreus, capítulo 4. I'm going to talk about a few things, Eu vou falar sobre algumas coisas. and then I really believe that we were supposed to open this. E eu creio mesmo que a gente tem que abrir isso. We don't usually do that, Nós não fazemos isso normalmente. but I believe we were supposed to open this service Mas eu acredito que nós abrimos esse culto so that we can pray and lay hands on para que everybody nós here. pudéssemos orar e impor as mãos sobre todos que estão aqui hoje. I firmly believe in impartation. Eu firmemente creio em transferência. Firmly Firmemente believe in impartation. creio em transferência. Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo, amados? Paul said to Timothy, Paulo disse a Timóteo: fan the flame acende a chama and stir up the gift e desperta o dom that was given to you que há em ti e foi through the dado laying on of hands. através da imposição das mãos. I E believe eu creio que that we can receive nós podemos receber from men and women of God. de homens e mulheres de Deus. I believe, I walked with Reinhard Bunke for 8.5 years. Eu andei com o Reinhard Bonnke por 8 anos e meio. And how many of you know who Reinhard Bunke is? Quem conhece o Reinhard Bonnke? Every time I had a chance, E todas as vezes que eu tinha uma chance, I had him lay his hands on me eu and fazia pray. ele colocar as mãos sobre mim e orar. Pray for me. Ore por mim. Pray for me. Ore por mim. Pray for me. Ore He por would mim. say, Todd, I've already prayed E ele for falava: Todd, eu já orei por você. you. I would say, do it again. Eu falava: faz de novo. Do it again. Faz de novo. Why? Por quê? I want more. Eu quero mais. I am hungry. Eu estou faminto. You can do nothing with people that are full, Você não pode fazer nada para pessoas que já estão satisfeitas, but you can do cheias. everything with people that are Mas você hungry. pode fazer tudo com as pessoas que são famintas. How hungry are you for the Quão things of faminto God? você está pelas coisas de Deus? Because a lot of the church is hungry for the things of the world. Porque muito da igreja estão famintos pelas coisas do mundo. And the things of the world are like eating junk food. E as coisas do mundo é como comer lixo. We become lovers of the world. Nós nos tornamos amantes do mundo. And in the book of James, E no livro de Tiago, he says adulterers and adulteresses. ele falou adúlteros e adúlteros. Because of people that are more hungry for the world. Porque são pessoas que têm mais fome pelo mundo. That's strong language. E é uma linguagem forte.
You have a bridegroom, his name is Jesus. Você tem um noivo e o nome dele é Jesus. You are the bride of Christ. E você é a noiva de Cristo. I want to be hungry for that day when I stand before him. E eu quero estar faminto por esse dia quando me colocar diante dele. And I want to interrupt people's paths every day. E eu quero interromper o caminho das pessoas todos os dias. Bring the reality of my bridegroom into their life. Para trazer a realidade do meu noivo sobre as suas vidas. Because when they taste and see Porque quando eles provam e veem that he is good, que o Senhor é bom, they don't want to eat junk food anymore. eles não querem mais comer lixo. They can eat the living bread of the Word of God. Eles podem comer o pão vivo da palavra de Deus. They can drink living water. Podem beber águas vivas. Jesus said, Jesus disse, one of his most offensive times, numa das palavras mais ofensivas, he said to the Pharisees, ele falou aos fariseus. and they said there was upwards of 10,000 people listening. E eles dizem que tinha cerca de 10 mil pessoas ouvindo. He said, Moses E ele falou, Moisés gave the fathers the manna in the desert. deu aos seus pais um maná no deserto. However, it really wasn't Moses that did that. Mas na verdade não foi Moisés quem fez It was isso. my father. Foi o meu pai. Okay. Ok. Then he says, I'm the bread that came down from heaven. E ele falou, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. They were like, what? E eles, o quê? And then he says, E ele fala assim, ó, I'm the bread of life. eu sou o pão da vida. He didn't water it down, he stepped it up. E ele não aguou o negócio não, ele aumentou o padrão. And then he says this, E aí ele falou isso, ó. my body is the real bread and my blood is the real drink. Ele falou, o meu corpo é o pão verdadeiro e o meu sangue é a bebida They verdadeira. were so E offended. eles ficaram muito You ofendidos. know what Jesus does? Sabe o que Jesus faz? He offends the mind to reveal the heart. Ele ofende a mente para revelar o coração. Oh. He offends the mind to reveal your Ele heart. ofende a mente para revelar o I'm coração. serious. É sério. Then he said this, Aí ele faz isso, ó. unless you eat my flesh and drink my blood. A não ser que comeres da minha carne e beberes do meu sangue. Saying that to a Jewish culture E fala isso para uma cultura judaica was the most offensive thing that he could possibly say. é a coisa mais ofensiva que ele podia dizer. And it says that they all walked away. E diz que todos eles foram embora. Upwards of 10,000 people walked away. Mais de 10 mil pessoas foram embora. And Jesus said to his E disciples, Jesus disse para os seus discípulos, do you want to go too? vocês querem ir também? And Peter said, where would we E go? Pedro disse, para onde nós iremos? You have the words to Se eternal só tu life. tens palavras de vida eterna. What Peter was saying O que Pedro estava dizendo é, is we're feasting on what you say, há mais banquete no que você está dizendo. but we don't really even understand what you say. Ou a gente mesmo não entendendo o que você está dizendo. But something about what you say nourishes our whole Mas being. algo a respeito do que você diz nutre todo o nosso ser. These were his disciples. Esses eram os discípulos. Do you know, Sabe de uma in the Old coisa? Testament, No Antigo Testamento, when they describe the word manna, quando eles descreveram a palavra maná, do you know what manna means? sabe o que maná significa? Do you know what the Hebrew definition of Sabe manna qual is? é a definição hebraica de maná? Here it is. Essa aqui, ó. What is it? O que é isso? That's the definition Essa é a definição of manna. de maná. What is it? O que é isso? What is it keeps falling down in front of us O every que é day? isso que fica caindo diante de nós todos os dias? What is it keeps falling down in front of our tents every day? O que é isso que cai diante de nós, diante das nossas tendas todos os For dias? 40 years, what is it fell in front Por of the Hebrew tent? 40 anos, o que é isso que está caindo diante da tenda dos judeus? 40 years. 40 anos. What is it O que é isso? fell down? Caindo. And it kept them sustained. E que mantém nos sustentando? The rock A pedra that they drank from da qual eles bebiam, rolled around the wilderness and followed the camp. que andou rolando no deserto e acompanhando o acampamento. And it says that that rock was E Christ. diz que essa rocha era Cristo. Ooh. The manna O maná that came down que desceu was Christ. era Cristo. What he's saying O que ele está dizendo é, when he told them that offended them, o que ele falou para eles que os ofendeu, unless you eat my flesh and drink my a não blood. ser que comeres da minha carne e beberes do meu He sangue. wasn't just talking about communion. Ele não estava falando só de comunhão. He was talking about the only substance that can sustain you in your Christian life. Ele estava falando da única substância que podia te manter na tua vida cristã.
So are you feasting on the world Então você está se banqueteando com o mundo? or are you feasting on the Ou word? se banqueteando com a palavra? Because when you feast on the Porque quando word, você se banqueteia com a palavra, you're eating his flesh and drinking his você blood. está comendo da carne dele e bebendo do seu sangue. And this is the only thing that satisfies the E soul. essa é a única coisa que satisfaz as nossas almas. No books, Nenhum livro, no nothing. nada mais. The truth of God's A word verdade da palavra de Deus satisfies the soul. satisfaz a nossa alma. It says the word of God is alive. Diz que a palavra de Deus é viva, It's active é ativa and sharper than any two-edged sword. e afiada mais que qualquer espada de dois gumes. It's piercing even to the division of soul and spirit. E divide a alma e o espírito. So your soul is your mind, your will, your emotions. Então tua alma é sua mente, suas vontades, suas emoções. So the word of God Então a palavra de Deus comes vem when you give it the highest priority that it needs to have. quando ela tem a maior prioridade dada por ti que ela deveria ter. See, God doesn't hide things from you. Vê, Deus não esconde as coisas de você. He hides things for Ele you. esconde pra você. But only the desperate Mas só os will desesperados find it. vão encontrar. It's the glory of God to conceal a matter. É a glória do Senhor esconder as coisas, But it's the glory of kings to mas a find it. glória dos reis encontrá-las. God hides the gold in the rock, Deus esconde o ouro na pedra, but you're going to have to do some mining to get it mas out. você vai ter que minerar um pouco para poder encontrar. And he's not hiding it from you. E Ele não está escondendo de você, He just won't have competition between him and the world. mas with Ele you. não quer ter uma competição entre Ele, você e o mundo. You have the Spirit of God inside of Você you. tem o Espírito de Deus dentro de você. And the Bible says that the Spirit yearns jealously. E a Bíblia diz que o Espírito te busca com He ciúmes. doesn't settle for partial affection. E Ele não quer afeição parcial. With Jesus, it's all or none. Com Jesus é tudo ou It's nada. for or against. É com Ele ou contra Ele. It's gather or scatter. É junto ou separado. It's not, well, I'm kind of Ah hungry. não, agora eu tô meio faminto. What that means is you're feasting on the world and you don't know what the taste of God is Então like. quer dizer que você está se banqueteando com o mundo, você não sabe qual é o See, when you sabor que when you que first Deus get tem. saved, when Quando you você é first salvo get pela born primeira again, vez, you taste Him. você prova. You're like, ah, Você, ah, it's a whole new world. é um mundo novo. It's amazing, E é maravilhoso, but it's just a touch. mas é só um toque. Now, Agora, God says, Deus diz, learn from me. aprende de mim. Watch this. Veja isso. I shared it earlier today. Eu compartilhei hoje de manhã. Jesus says Jesus disse, in Matthew 11, 27, Mateus 28, 11, 27 e 28. come to me, all of you who are weary and burdened Venha a down. mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Come to me, Venha a mim, and I will give you rest. e eu lhes darei descanso. So all of a sudden we come to Jesus Então, de repente, nós vamos a Jesus and we have peace. e temos paz. But Satan comes to steal the truth from you in a second. Mas Satanás vem para roubar a verdade de você em um segundo. Because Matthew 11, 28 says this, Porque em Mateus 11, 28 diz, and take my yoke upon you. e tomai sobre vós o meu jugo. Watch what he says. Olha o que ele vê. Fala. And learn from me. E aprendei de mim. He doesn't say learn from E pastor. ele falou, não aprenda do pastor. Even though pastor's here to shepherd. Mesmo que o pastor esteja aqui para And he's pastorear. an amazing Ele é um pastor. maravilhoso pastor. Jesus told you to learn from him. Jesus falou para aprender dele. Most people don't believe we can learn from him. A maioria das pessoas não acredita que a gente pode aprender diretamente we can. dele. If Mas Jesus nós said, podemos. "Learn from me", Se Jesus disse aprender de mim, I'm going to learn from him. eu vou aprender dele. That doesn't discount a pastor. E isso não desconta nada de um pastor. You're here on a Sunday Você está aqui no domingo, or one day during the week. ou um dia durante a semana. What are you doing every other E day? todos os outros dias você não está com seu pastor. Are you learning from football? Você está aprendendo o quê? Do Are you futebol? learning from the news? Do noticiário? Are you learning from your favorite TV Do show? seu programa de TV? It's junk food. E é tudo lixo. It's making us unhealthy. E está nos tornando não saudáveis. You okay? Vocês estão bem, People, amados? people don't like when I talk like this. As That's pessoas why não I gostam talk quando like eu this. falo assim, por isso que eu falo assim, entendeu? Because when I stand before him, you're not going to be there. Porque quando eu estiver lá na frente dele, não é você que vai estar. When I stand before God and answer for my life, Quando eu estiver lá na frente do Senhor e responder pela you're minha not vida, going to be there você não vai estar lá tipo assim, ó. wondering what I'm going to Ah, say. pensando o que eu vou dizer. It'll be me Serão eu and him. e ele.
I live for that every day. E eu vivo por isso That todos os today dias. might be the day E hoje pode ser o dia, when he calls me home. quando ele me chamar para casa. And it's going to look like this. E vai ser assim, ó. Hã? No, serious. É sério? Watch. Veja, ó. The day that I O die, dia que eu morrer, you think that maybe this is just, I'm just excited. você acha que eu só estou I've empolgado. been saved from Mas 21 eu years, falo saved isso há for 21 20, eu years. sou salvo há 21 anos. I've been free from people for 21 E years. sou livre das pessoas há 21 anos. You can't take my joy Você não pode tirar minha alegria. because you didn't give it Você to não me me. deu. You can't take my acceptance Você não pode tirar minha aceitação. because I've been accepted in Porque the eu fui beloved. aceito no meu amado. You can't take away what you never gave me. Você nunca pode tirar o que você nunca me deu. I've lived this way E eu creio dessa forma. and I am toning it down E eu estou colocando isso. because I'm not alone with him right now. Porque eu não estou sozinho com ele agora. I need to share my Eu heart preciso compartilhar meu coração. and make sense. E tem que fazer sentido. But when I'm alone with him, Mas quando eu estou sozinho com it ele, doesn't make sense. não faz sentido nenhum. Help! Me ajude! He's my dad. Ele é o meu pai. He's not like, oh, it's you again. Ele não chega e fala, ah, você está aqui de novo, Now, Todd. you know what he does? Sabe o que ele faz? Come here. Vem aqui, filho. Just come here. Vem cá. I'm so proud of Estou you. tão orgulhoso de você. He loves me. Ele me ama. He loves me. Ele me ama. He's never going to change his E ele mind. nunca vai mudar de ideia. 1,000 years from now, he's not going to call me in the throne room. 1000 anos daqui ele não vai me chamar no trono Thank God we've been thinking. e falar, Todd, estamos pensando. We've been giving this a lot of thought. A gente pensou muito nisso já. We think we made a E mistake talvez a gente tenha errado com você, by letting you in. deixando você entrar aqui. That's not God. Não, isso não é Deus. Oh, no. Não! God keeps no record of wrongs. Deus não anota os meus erros. He has established eternal redemption through Jesus Christ. Ele estabeleceu redenção eterna em Jesus Cristo. He is absolutely head over heels for E you. Ele te ama absurdamente. His gaze never looks away from E you. os olhos dele nunca saem de He's ti. always staring straight at everyone. Ele está sempre parado na frente de cada um. And if you could catch those eyes of E se fire, você pudesse ver esses olhos de fogo, when you find out who he says you are, quando você descobre quem ele diz que você é, you won't look away. você nem olha para o lado, querido. You'll just gaze right Você back só fica ali fascinado por ele, because it's inviting. porque é convidativo. It's everything. É tudo. This isn't about trying to pray for people and trying to get strength to pray for people. E isso não diz respeito a orar para as pessoas, tentando se fortalecer para orar para This as is about pessoas, becoming loved so well mas ser tão amado that you can finally love yourself. que então você pode se amar. And because you love yourself, you can love your E neighbor. porque você se sente amado, você pode amar Because your neighbor o is seu never a vizinho, o seu problem. próximo. E ele não é um problema. You were the problem. Você que é o problema. And then you die to you. Mas quando você morre para You você, deny yourself. você nega a si mesmo. You pick up your cross. Você pega a sua cruz And you follow e him. você o segue. And everywhere the lamb goes, E em todo lugar que o cordeiro vai, that's where we go. é onde a gente vai. Jesus didn't say follow somebody. Jesus não falou de siga alguém. He said follow Ele me. falou, sigam a mim, Follow me. sigam a mim. Jesus told these broken disciples, Ele falou para esses discípulos quebrados, fishermen, pescadores, tax collectors, coletores de impostos, horrible guys. pessoas terríveis. He said follow me. Ele falou, me sigam. Okay. Ok. Do you not see how good he is? Você não vê quão bom ele é? Do you not know? Você não sabe? Have you not heard? Você não ouviu? The cross A cruz is God's value system. é o sistema de valores de Deus. Heaven went bankrupt Os céus quebraram and gave up everything e deram tudo que eles tinham just for you. por você. No. Não, não. See, Satan loves to whisper you're worthless. Veja, Satanás ama sussurrar que você But não tem valor nenhum. if you're really worthless, Mas se você não tivesse valor nenhum, then why did God pay por que Deus pagou with his son com o seu filho to redeem or purchase you? para redimir e te comprar? You're not the value of all the things you did wrong. Você não é o valor de todas as coisas que você fez errado, You're not the sum of all your mistakes. nem a soma dos seus próprios erros. You Você
or the joy é a alegria that was set before que him. foi colocada diante dele. So he pursued the cross because you were on the other side. Então ele perseguiu a cruz porque você estava do outro lado. Jesus didn't say on the cross, Jesus não disse na cruz, when everybody was coming against him, quando todos estavam vindo contra ele, he didn't say, Father, ele não falou: Pai, annihilate these guys for what they do. aniquila esse povo por o que eles fizeram. He says, Father, Ele falou: Pai, forgive them. perdoa-os. They know not what they Eles do. não sabem o que fazem. Maybe if you really realized why you're in this, Talvez se você se der conta do porquê você you'd está let nisso, go of all your unforgiveness and all você your vai bitterness. deixar toda a tua falta de perdão e amargura, Because God loves you porque Deus te ama de unconditionally. forma incondicional. He's always thinking about Ele you. sempre está pensando em você. He has thoughts for you that Tem outnumber the grain of pensamentos a sand. teu respeito que são mais do que os grãos de areia. And every grain of sand represents another good thought for your E welfare. cada grão de areia representa mais um bom pensamento para o seu bem e o fim que desejaste. It's absolutely amazing. É absolutamente maravilhoso. Very few people Pouquíssimas pessoas think that way pensam dessa forma, because they think about all their failures and all porque their pensam faults só and nos all seus their... fracassos, nos seus erros. God's not thinking about all your failures E and all Deus não your está faults. pensando nos teus fracassos, nas suas faltas. He's wanting you to believe that the blood of Jesus is enough. Ele quer que você acredite que o sangue de Jesus é o suficiente. He's wanting you to believe that Jesus said it was finished. Ele quer que você acredite que Jesus disse: está consumado. He's wanting you to believe that you can actually approach the throne of grace E Ele quer que você entenda que você pode se aproximar do trono da graça in time of need, num tempo de necessidade. and there's no time that you don't need him. E não há tempo que você não precise dele. He wants you to live from the throne room. Ele quer que você viva do trono, He wants you to da set your sala mind do on trono. things above Ele quer colocar tua mente nas coisas do alto and not beneath. e não das coisas de baixo. He wants you to believe that you're the head and not the Ele tail. quer que você acredite que você é a cabeça e não a cauda. You're above and not Você beneath. está acima e não abaixo. That you're blessed. Que você é abençoado. That the enemy will come against you one way and flee Que o away from you inimigo 7 virá a different ti por ways. um caminho e fugirá por 7 caminhos. He wants you to believe that he is actually for you and not against Ele quer you. que você acredite que ele é por você e não contra você. He's wanting you to believe that one person in Christ Ele quer que você acredite que uma pessoa em Cristo is the majority. é a maioria. 1 billion devils 1 bilhão de demônios and one Christian. e um cristão. That one person that's in Christ Essa uma pessoa em Cristo is the é majority. a maioria. Stop giving the devil the right to vote. Para de dar para o diabo o direito de votar na sua vida. If God is for you, Se Deus é por você, who could be against you? quem será contra você? Well, the devil's against Se o you, diabo é contra você, but his vote doesn't count. mas o voto dele não conta. Stop giving him Para the de- right to vote. Dar a ele o direito de voto. Stop listening to the liar. Para de ouvir o mentiroso. When you listen and believe the lie, Quando você ouve e acredita na mentira, you empower the liar. você empodera o mentiroso. Your father is not a E liar. o teu pai não é mentiroso. He's not a Ele liar. não é mentiroso. Jesus was the way, the truth, and the Jesus era o caminho, a verdade e a... life. No one comes to Ninguém the vem ao Father Pai except a by não ser him. por Ele. You have a E father. você tem um pai. You might not know who your earthly father Você is. talvez não saiba quem é o seu pai nessa terra. It is an epidemic in Brazil. E isso é uma epidemia no Brasil. They're saying that upwards of 50% of all kids don't know who their biological dad is. Cerca de 50% das crianças não sabem quem é seu pai biológico. Think about this. Pensa nisso. It's a setup for failure. É uma configuração para o fracasso. Because when you hear the word father, Porque quando você ouve a palavra you pai, resent the word. você tem um ressentimento com a palavra. It bothers us Te incomoda. because the enemy wants to ruin the reality of what the word father means. Porque o inimigo quer arruinar a realidade do que é a palavra pai. I've got news for E you. eu tenho boas novas para você. To be born again Nascer de novo, actually means na verdade, significa to be refathered ter um from novo above. pai de amor. Um pai do alto. To be born again means to be refathered. Então, nascer de novo, ter um novo pai. Like my dad was messed up Como meu pai era zoado. from Vietnam. He was really messed Ele up. veio do Vietnã, muito It zoado. hurt him.
Isso feriu It realmente. destroyed his mind. Destruiu a mente dele. And my mom got pregnant. E a minha mãe engravidou. You know, my mom and my dad, when they came together, Sabe, minha mãe e meu pai, quando se juntaram, they weren't married. eles não eram casados. They weren't thinking, let's have kids. Eles não estavam pensando, vamos ter filhos. They were thinking something else. Eles estavam pensando em outra coisa, na And verdade. something else leads to kids. E essa outra coisa leva para filhos. Watch this. Veja isso. Ó. Are you ready? Você está pronto? There's 100 million Havia 100 chances milhões de chances of me de mim being released on the night of conception ser concebido na noite da concepção in a birth canal. no canal And uterino. every chance is trying to get in E the egg. todas as chances estão tentando chegar no óvulo lá. Are you hearing Vocês me? estão me ouvindo? 100 million. 100 milhões. Now that's way less, E é bem menos. but it's an easy number for me to remember. Mas é um número mais fácil de eu lembrar, tá? So 100 million other swimmers are faster than Então, me. 100 milhões de nadadores são mais rápidos que eu lá. They're all headed for the egg, Todos lá estão mirando no óvulo, trying to get in. tentando entrar. Jackhammers, Tem um monte com serras, saws, toda a aparelhagem. goggles, Estão com os Googles, dust masks. estão lá, máscaras, todos they're all equipados. trying to get in the egg. Todos tentando invadir o óvulo. But when I get there, Mas quando eu chego lá, they part like the Red Sea. eles se abrem igual o Mar Vermelho. I'm the last one Eu sou o último, because the last will be porque os últimos serão os. first. So I'm the last one, Então eu sou o último. and I jump in. E eu pulo lá. I wasn't gonna fall. Eu não ia It cair, looked calma. like it. You Parecia, would've mas caught não. me. Né? Você já ia me segurar, né? Can I be down here? Posso ficar aqui embaixo? Ufa. But I jump inside of the egg, Quando eu pulo no óvulo and everybody outside e todos lá fora is angry. ficam bravos. Who let them by? Quem deixou ele Who passar? pushed me out of the Quem way? me empurrou? And my voice, E a minha voz, that's never been trained by the world, que nunca foi treinada pelo mundo, says, sorry guys, diz: desculpa aí, gente. I was predestined before the foundation of the Eu world. fui predestinado antes da fundação do mundo. That sure does beat my mom never loved me. Isso com certeza não é minha mãe, nunca me amou. My dad wasn't there for Meu me. pai não estava lá por mim. I've met Christians that are 50 years into Christianity, Eu conheço cristãos que estão há 50 anos no and they're cristianismo still talking about their mom and their e dad ainda estão falando do pai e da mãe deles, because they haven't met the Father. porque eles ainda não encontraram o pai. Because when you meet the E Father, quando você encontra o pai, you'll pray for your mom and dad. você ora pelo seu pai e tua mãe. You'll no longer carry it through life as a crutch to remain bound. E você não carrega isso para a sua vida, para viver nessa luta com essa questão. When you get born again, Quando você nasce de novo, you're refathered, você tem and repatriado and you have DNA. e você tem um DNA. It's the divine nature of Abba. É a natureza divina de Deus. I got my daddy's DNA. Eu tenho o DNA do meu pai. The blood of Jesus O sangue de Jesus courses through my veins. passa pelas minhas veias. Listen, Me escute. there are generational curses. Há maldições geracionais. I get it. Eu tenho. But tell me what generational curse Mas fala qual maldição geracional makes it through passa the bloodline of Jesus Christ? pela linhagem de Jesus Cristo. None. Nenhuma. Unless you let it. A não ser que você deixe. And what you fear comes upon you. E o que você teme vem sobre ti. I'm not going to be E afraid. eu não vou ter medo. I'm going to burn for Eu Jesus. queimarei por I'm Jesus. going to go after him. Eu vou atrás dele. I'm going to let the word of God separate my soul Eu vou deixar a palavra de Deus separar minha alma from my spirit. do meu espírito. My spirit gets it. O meu espírito entende. My soul, A minha alma, my mind, my will, a minha my mente, minha emotions vontade, minhas emoções, was jacked up from the life that I lived. elas foram tomadas pela vida que eu vivia. But when I got born again, Mas quando eu nasci de novo, God's spirit came to dwell o inside of Espírito me. de Deus veio habitar dentro de mim. And it's amazing. E é maravilhoso. And inside, I'm wall to wall Holy Ghost. E lá dentro eu sou vizinho do Espírito Santo, If parede you com could peel parede. back this skin, Se você puder tirar essa you'd see pele, the Holy Ghost. você vai ver o Espírito Santo. Why? Por quê? Because he lives in me. Porque ele vive em mim. And he doesn't just walk away. E ele não sai, não. Now, Agora, I believe that with all Eu my heart. creio nisso de todo o coração. Do you believe that the Holy Spirit lives in you? Você crê que o Espírito Santo vive em você? Do you believe Romans 8:11? Você acredita em Romanos 8:11?
It says that the same Holy Spirit that raised Jesus Christ from the dead dwells in you. Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro de He will vós. quicken your mortal body. E ele vai agir no seu corpo mortal. Some people put that off to resurrection. E alguns colocam isso lá para a ressurreição. I don't need a quickening then Eu only. não preciso nisso só I na need it ressurreição, eu now. preciso agora. Que ele possa agir no meu corpo I mortal. need quickening right Eu now. preciso que ele atue no meu corpo mortal agora. That word of God A palavra de is Deus so powerful. é tão poderosa. See, your soul is messed up from before. Então a sua mente está zoada por causa de antes. So a Christian that's 50 years in, Então um cristão que está 50 anos that's ali, still sad about their dad not loving que them, ainda está triste porque seu pai não o ama, hasn't met the Father. ainda não encontrou o pai. Because when you meet the Father through the truth of what that word says, Porque quando você encontra o pai pela verdade que essa palavra diz, you will see that He is for you. você vai ver que ele é por você. See, the enemy is after the mind. E o inimigo está atrás da sua mente. See, your soul is your mind, will, and A emotions. sua alma é a sua mente, a sua God wants vontade, us suas to be emoções. renewed in the spirit of our E Deus quer mind. que nós sejamos renovados pela renovação da nossa mente. He wants us not to be conformed to the E não world, conformados com o mundo, but to be transformed, mas transformados. metamorpho, Metamorfose. transformed, Transformado. like from a caterpillar into a Como de uma butterfly. lagarta para uma borboleta. Now, wouldn't it be like the devil Mas não seria como o diabo. to work against you, trying to get that word inside of you? Ele fica trabalhando para tirar essa palavra de dentro de você. Because he knows that that is the only thing Porque ele sabe que a palavra é a única coisa that can stop his que tactics. pode parar as suas táticas. He knows that the word of God Ele sabe que a palavra de Deus is the only thing that can stop the é a enemy. única coisa que pode parar o inimigo. I mean, look, Olha ali. if Jesus Christ, Se Jesus Cristo, when he was tempted, quando ele foi tentado, responded with the truth, respondeu com a verdade, how much more shall we need it? quanto mais nós não devemos precisar disso. I mean, when the enemy tempted Jesus, what did he do? Quando o inimigo foi Jesus, o que ele fez? Man does not live by bread alone, O homem não vive só pelo pão, but by every word that comes from. mas de toda a palavra que procede da boca de. He used the word Ele usou a as a palavra weapon. como uma arma. And you and I E eu e você have been given weapons. nos foram dado armas. Come on. Vamos lá. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Segunda carta aos Coríntios 10, What is it? 4. You're not fighting against it's not about carnal fighting. Não é uma luta carnal, You have received weapons that are divinely powerful pois receberam armas que são divinamente poderosas to be able to cast para down serem capazes imaginations de retirar todo o sofisma and every high thing that exalts itself e up against tudo the que se knowledge of exalta God. contra o conhecimento de Deus. It's called discipleship. Isso é chamado de discipulado. I need to understand the weapons that I Eu have. preciso entender as armas que eu tenho. Can you imagine Você going pode into a imaginar battle, entrar numa batalha, having everything available, tendo tudo disponível, but you don't know what you got? mas você não sabe o que você tem? That's how most Christians live É their assim life. que a maioria dos cristãos vivem a sua And the vida. enemy just comes, E o little, inimigo sempre pound vem here, e pound there, pound bate, there. bate, And bate. instead of being armed and Em dangerous, vez de estar armado e poderoso, instead of becoming equipped by the truth of God's word. em vez de estar equipado pela verdade da palavra de Deus, Come on, vamos this lá. is real. Isso é real, gente. 2 Timothy 3:16. Segunda carta a Timóteo Says, all 3:16. scripture is God-breathed. Toda a escritura é inspirada por Deus Come on, it's used for reproof, it's used for e é correction, usada para edificação, correção e admoestação it's used for training e in para o righteousness, treinamento em retidão, so that the man of God can be equipped para que o homem de Deus seja equipado for every good work. para toda boa obra. And sometimes E algumas vezes we say, well, that's just nós falamos, legalistic. mas isso aí é só linguística. That's not legalistic. Isso é muito legalismo demais, na That's verdade. just stupid to Isso not é put the word estupidez inside. pensar nisso na palavra dentro. The enemy can't fight it. O inimigo não pode lutar com isso. He can do nothing Ele não pode fazer nada, because our God porque o nosso Deus is a covenant-keeping é um God. Deus de aliança que mantém And sua our aliança. King, E o nosso rei, He reigns. ele reina. As a matter of fact, you Na and verdade, I eu e você are to reign as kings in devemos this life reinar como reis nessa vida, through the free gift of righteousness porque o dom gratuito de Deus and the abundance of e a grace. abundância da graça. Oh,
You get to reign as a king. Você tem que reinar como um rei. As a king. Como um rei. That's not a king lording over people. E não é um rei governando sobre as pessoas. That's a king representing the King of Kings. Mas um rei representando o rei dos Before reis. people. Diante das You pessoas. are a royal priesthood. Você é seu sacerdócio A real. holy generation. Geração santa. Set apart to do good works. Preparada e separada para fazer boas obras. You are to destroy the works of the devil Vocês for devem living. destruir as obras do diabo como modo de vida. That's why you're here. É por isso que vocês estão aqui. The enemy is a defeated foe. O inimigo é um derrotado. He's a withering branch. Ele é um ramo He's cortado. cut off from the source Ele of foi life. cortado da fonte de vida. Stop listening to him. Para de ouvir a ele. Go after heaven. Vai atrás do céu. There are people out there that are dying to hear what you have to E say. há pessoas ali no mundo que estão morrendo esperando o que você tem para dizer. Don't give them your opinion. Não dê a eles a sua opinião. Give them the truth Dê a eles a verdade that sets you que free. te liberta. Give them the truth. Dê a eles a verdade. Go after the truth. Vá atrás da verdade. Stop believing the Para de lies. crer a mentira. The enemy is O done. inimigo já foi. He's finished. Ele está terminado. All he can do is whisper. Tudo que ele pode fazer é All sussurrar. he can do is accuse. Tudo que ele pode fazer é All he acusar. can do is slander. E apenas tentar Stand escravidar. in the truth, Ficando ali perto da verdade. having your loins girded, Tentando retirar as coisas. having the helmet of salvation, Tendo o on, capacete da salvação. having your shoes Tendo shod a- with the gospel of peace, Tendo as sandálias do evangelho da paz. a breastplate of E righteousness, a couraça da justiça. a shield of faith, O escudo da fé. to catch every fiery dart, which is every lie from the Para enemy. apagar todo dado inflamado que são as mentiras do A inimigo. helmet of O salvation capacete da salvação. to encapsulate the soul of a believer, Para encapsular a alma do crente. and the sword E a espada of the Spirit. do Espírito. Don't go to bed with no blood on your sword. Não vá para a cama sem sangue na tua espada. This is war language. Essa é uma linguagem de guerra. Come on. Vamos lá. Fight the good fight. Combatei You know um what bom combate. You know, it's only a good fight if you win. Só é um bom combate se você ganha. When I was growing up, a bad fight was when you were laying on Quando the eu ground. estava crescendo, uma luta ruim é quando eu caía no chão, né? Um That's a combate bad fight. ruim. Isso era um combate But a ruim. good fight, Mas um bom combate, you might have a black eye. talvez você possa you might ter have um a bloody olho lip. roxo, mais um But the lábio other guy- sangrando, mas o outro cara. You guys all right? Vocês estão bem, Come on, amados? Pastor. Vamos lá, pastor. I'm not saying go fight people. Eu não estou falando para você ir lá bater nas I'm just saying, pessoas, tá, when I amados? grew up rough, É que eu cresci meio grew violento, up assim, wild. num ambiente meio selvagem. and Jesus changed me and Mas saved me. Jesus me mudou e me Now salvou. I don't fight people Agora eu não luto mais com because my pessoas, war is not against flesh and blood. porque a minha luta não é contra carne nem sangue. We do not wressle against E não flesh and lutamos contra blood. carne e sangue, We war against mas nossa guerra é principalities, contra principados, demonic strongholds, potestades and spiritual e hosts of wickedness in espíritos heavenly do places. ar nos lugares celestiais. But we don't war towards victory. Nós não lutamos em busca da vitória, We war from victory. nós lutamos da vitória. We don't war towards it. Nós não lutamos para We isso, war from it. nós lutamos disso. You are seated with Christ in heavenly Você places. está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Ephesians 2:6. Efésios 2:6. You are to set your mind on things Você above, tem que colocar sua mente nas coisas do alto, not beneath. não nas coisas de baixo. It says, do not lay up your treasures on earth, Diz: não ajuntai tesouros para vós na terra, where moth and rust destroy and thieves break in and steal. onde o ladrão pode roubar, o ferrugem pode But- corroer ou a traça pode comer. Lay up for yourselves treasures in heaven, Mas ajuntai para vós tesouros nos céus, where moth and rust cannot destroy. onde o ferrugem não pode And destruir thieves can't e os break in and ladrões não steal. podem roubar. And he says this. E diz o seguinte: See, because if I love the world, my treasures are here. porque se eu amo o mundo, os meus tesouros estão aqui. But if I love the Lord, my treasure is there. Mas se eu amo o Senhor, meu tesouro está lá. He says, for where your treasure is, Porque your onde está o teu heart tesouro, ali está shall be also. o seu coração. You guys okay? Vocês estão bem, amados? I know this is intense. Eu sei que isso é intenso. I didn't plan what I'm going to share. Eu não planejei o que eu ia I compartilhar. just spend time with Him. Eu só passei tempo com Ele. And when it's time, E quando é tempo, I share Him. eu compartilho Ele. But I promise you this. Mas eu prometo uma coisa para There's vocês. nothing that I've shared Não há nada que eu compartilhei that is twisted in Scripture. que seja zoado com as It is escrituras. all about the soul Tudo that diz gets respeito trained in à alma righteousness. que é treinada em retidão. I need to be Eu preciso ser
a representation uma representação of what Jesus would look like daquilo que Jesus pareceria with a bald head com a and careca barefoot shoes. e um tênis amarelo. I needed to be Eu preciso ser what Jesus would look like o que Jesus pareceria with dreadlocks com dreads and toe shoes. e sapatos de dedo. You can only be the best you that God created. Você só pode ser a melhor versão que Deus criou de você. But when you find out who He really Mas is, quando você encontra quem Ele realmente é, you will stop representing você you para de representar você mesmo. and you will start to represent the King E of você Glory. começa a representar o Rei da Glória. I didn't get too far in this scripture. Eu não fui tão longe nas Escrituras. It says, piercing even to the division of soul and spirit. Então, dividindo até a alma e o espírito. So the word of God comes and it separates the way that seems right to a man Então a palavra de Deus vem e separa os caminhos que parecem retos para o homem from the way that's right to God. para os caminhos que parecem certos And para then Deus. as you put the truth in your soul, E quando você coloca a verdade na He sua starts alma, to transform the way that you think. Ele começa a mudar a tua forma de pensar. And if you want to go a little deeper in E se 1 você Corinthians quiser ir chapter um pouco 2, mais profundo, em 1 Coríntios capítulo 2, it actually says that you and I have been given the mind of Christ. na verdade diz que nós recebemos a mente de Cristo. That's very hard for Christians to E believe é muito difícil para crentes acreditarem, because they believe so carnal. porque eles acreditam em coisas tão carnais. The level of the timidity or the level O nível de timidez in the body of Christ no corpo de Cristo is in equal proportion to the level of carnality. é na mesma proporção da carnalidade que o corpo tem. I'm going to say it Eu again. vou dizer de novo. The level of timidity O nível de timidez in the body of no Christ corpo de Cristo is in equal proportion é na mesma proporção to the level of ao carnality. nível de carnalidade. When I grew up, Quando people eu said you are what you cresci, eat. as pessoas dizem, você é o que você come. It's true E é in verdade Christ. em Cristo. If you feast on the Se world você se banqueteia no mundo and taste test Jesus e só prova às vezes a Jesus and you walk in fear, e anda em medo, it doesn't take a whole lot to figure that out. então não demora muito para você se dar conta dessas coisas. If fear Se o medo is the major thing that you walk in, é a maior coisa na qual você anda, it is because of self-inflicted wounds. é por causa das feridas que você tem no seu interior. Self-inflicted means you harmed yourself. Isso quer dizer que você se autoflagelou internamente. Self-infliction Essa is because I autoflagelação feasted on the world é porque eu me banqueteio com o mundo and I'm thinking I'm going to get a different result. e eu acho que eu vou ter um resultado diferente. It's like going out to a field, É como sair para um campo an avocado field e de algodão that you see in your que mind você vê na sua mente and not planting any avocado trees. e não plantar nenhuma árvore de abacate. You will not reap a harvest of avocado trees Você não vai ter uma colheita de abacate if you don't plant the seeds você that não- are não of what plantar- tree you're trying to bear the fruit of. a semente daquilo que você quer, o fruto. Are you hearing Vocês me? estão ouvindo, amados? This isn't a lecture. Não é uma palestra, This is just an admonition. é na verdade uma I orientação. am spurring you on and Eu cheering you on. estou te animando e estou te Because I'm despertando, about to shift and talk about power, porque eu vou mudar e falar sobre poder, but I am very convicted mas eu estou muito convencido that when gifts come, que quando os dons vêm, people neglect the word as pessoas negligenciam And go after the gift. a palavra e ficam só com o dom and become very lopsided very quickly. e ficam rapidamente perdidas. So in order for me Então, para que eu possa to have a clean conscience, ter uma consciência limpa, I must preach righteousness eu before I share on preciso gifting. pregar retidão antes de falar de dons. It says that teachers will be judged way more strictly. Diz que os mestres serão julgados de uma forma mais restrita. I take that personal. E eu assumo isso pessoalmente. We have a school, we have a Bible college. Nós temos uma escola We bíblica. train all of our students Nós treinamos todos os nossos estudantes in em righteousness. retidão. Gifting is the byproduct of E righteousness. os dons são subproduto da retidão. If I don't understand what righteousness means, Se eu não entendo o que retidão significa, I can't bear my fruit unto holiness. eu não posso frutificar em santidade. If I don't understand covenant, Se eu não entendo de aliança, see, Veja. the gifts and callings are without repentance. os dons e os chamados são revogáveis. I don't have to repent to walk in a gift. Eu não tenho que me arrepender para andar num dom. Many men and women of God over history have proved that Muitos homens e mulheres de Deus na história provaram isso with a great failure. com grandes fracassos. I'm serious. É sério.
Because you can be from a pulpit Você pode estar num púlpito and you can prophesy absolutely dead accurate information. e você pode profetizar informações muito mal apuradas. And at the same time you can be cheating on your wife. E no mesmo tempo você pode profetizar coisas That's muito apuradas not e trair a sua esposa no mesmo lugar. At all. E isso não é aceitável de Righteousness, forma alguma. Retidão, absolutely, absolutamente, has the fear of the Lord in it. tem o temor do Senhor nela. And the fear of the Lord is the beginning of wisdom. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Because when you see perfect love, Quando você vê o perfeito amor, watch this, perfect Veja love isso. casts out o perfeito all amor fear. lança fora todo medo. The only fear that perfect love doesn't cast out E o único medo que o perfeito amor não is tira the fear of the Lord. é o medo, o temor do Senhor. Because perfect love promotes the fear of the Lord. Porque o temor do Senhor promove isso. O temor do Senhor. But perfect love casts out the fear of man. O perfeito amor promove o temor do Senhor. I know this is a scary subject. Eu sei que isso é um tema assustador. The fear of the Lord is loving what God loves and despising what he O temor do despises. Senhor é amar o que Deus ama e desprezar aquilo que Deus despreza. But the fear of the Lord doesn't make you cower before him. Mas o temor do Senhor não torna você covarde diante The dele. devil cowers before the Lord. O diabo é que é covarde diante do Senhor. He doesn't have the proper fear of the Lord. Ele não tem o temor próprio do Senhor. Or he would have never exalted himself up above God. Ou ele nunca se exaltaria acima de Deus. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Righteousness bears its fruit unto holiness. E a retidão tem o seu fruto na santidade. Love is the byproduct. E o amor é o subproduto. And all of a sudden, E de repente, I am so in love with God eu amo tanto a Deus that I do not want to sin and get away que eu with não it. quero pecar e conviver com isso. Because I realize that I am seen by him. Porque eu me dou conta que eu sou visto por Ele, I am loved by him. amado por Ele, And there's not a place that I could ever go that is away from his presence. e não há nenhum lugar que eu possa ir que é longe da sua presença. Amen. Amém? One more scripture and then we're going to shift. You Mais okay? uma palavra das Escrituras nós vamos mudar. Sorry. Amém? Desculpe. I think this is really healthy. Eu acho que isso é muito saudável. It is very healthy. E é muito saudável. Because you need to understand Porque é importante que você that entenda when you stand before the que Lord, quando você se apresentar diante do Senhor, you won't say, Lord, what about all the prophecy? você não vai falar, Senhor, e as profecias? What about all the healing? E todas as curas? What about all the demons we cast E out? todos os demônios que eu expulsei? We did it all in your name. Fiz tudo em teu nome. And in Matthew 7, he sums it up. E em Mateus 7 ele resume. See, a lack of the fear of the Lord Veja, uma falta do temor do Senhor is the disregard for holiness é o desrespeitar a santidade and the intake of lawlessness. e realmente o entrar nas coisas ruins. Because he says this. Porque ele diz o seguinte, ó. He says, away from me, Ele falou, afastai de mim, I never knew you. pois eu nunca os conheci. Wow, that's crazy. Uau, isso é uma loucura. There's a difference between you knowing or you saying you love God Há uma diferença em você dizer que você ama a Deus and you saying you know God e você dizer que você conhece a Deus and God saying he knows you. e Deus dizer que Ele te conhece. I would much rather be known by God than known by people. Eu prefiro ser conhecido por Deus do que pelas pessoas. Oh, I promise you. But when he Verdade. says away from me, I never knew you. Porque quando ele fala afastai-vos de mim porque eu nunca vos conheci, He's saying that your journey ele está dizendo que a sua was a jornada journey of the pursuit of the gifts of God foi uma jornada de perseguir os dons de Deus without knowing him. sem conhecê-lo. And he says, E ele diz, you who practiced lawlessness. Vós que praticai estas So coisas. practicing Então lawlessness and praticar messing estas up once in coisas a while e fazer coisas erradas às vezes are different. são diferentes. He's saying they were professional Diz que eles eram profissionais at gifting, nos dons, but they were also professionals mas também profissionais at living in active sin em viver em pecado ativo and being okay with it. e estar tudo bem com isso. That won't fly when you stand before the Lord. E isso não vai funcionar quando você It's se one apresentar thing to diante be do Senhor. sorry. Uma coisa é ser arrependido. God, please forgive Deus, me. por favor, me perdoa. And he does. E Ele faz. It's another thing to do it again and again and Mas again outra and coisa é again fazer and de again novo, and de novo, again de and novo, de again novo, de and novo, de again novo, de on novo, purpose de propósito, and walk in great prophetic and walk in great healing. e andar em muitas curas e forte no profético. God's stamp of approval O selo de aprovação de Deus isn't you walked in lots of gifts for him. não é que você ande em muitos dons por Ele. It's you believed in the blood of É que Jesus você crê no sangue de Jesus and the truth of the e na cross. verdade da cruz. And you want to bear witness of his E name. você dê bom testemunho do seu Everywhere nome. you go. Todos os lugares que você vai. Amen? Amém? Okay. Ok. Shifting. Mudando. Ready? Estão prontos? Now I've given you the warning.
Agora eu já dei o aviso, because it is a warning. porque é um aviso. Why? The power of God is a very dangerous. Porque o poder de Deus é algo muito perigoso. Because what happens is the young kids that went out there today and you shared your faith. I just love it. I think it's a Porque great igual job. os jovens que saíram hoje compartilharam sua fé, eu amei ouvir o When you testemunho. shared innocence and testimony, Quando você compartilha inocência no you were testemunho, like, I just kept my eyes open. eu mantive meus olhos abertos And e this guy, esse cara, he got delivered. ele foi liberto. But it wasn't you that delivered him. Mas não foi você que libertou, It was him. foi ele. What happens over time O que acontece com o tempo é que is that gets addicting. você fica viciado nisso, The deliverance, na libertação, the healing. nas curas. People start saying, oh my gosh, can you pray for me too? As pessoas ficam falando, você pode orar por mim I'm like, também? well, sure I can. Claro, eu All of a posso. sudden you start to get a confidence De repente você começa a ter uma confiança. and you start to separate the God's doing it E você começa a separar o que Deus está fazendo. and you think that it's you. E você acha que é você. Now all of a sudden you start to build a ministry E de repente você começa a construir um ministério thinking it's you, pensando que é você, but it's really him. mas a verdade é ele. Saul started really well, Saul começou muito bem, but all the battles that Saul was winning and all the things that he did, mas todas as batalhas que ele estava vencendo e tudo que ele fez it wasn't going good. não estavam indo bem. And Samuel E aí Samuel said to Saul, disse para Saul: when you started, quando você começou, you were a man after the Lord. você era um homem que buscava o Senhor. Now you just want glory. Agora você só quer a glória. Today your kingdom has been torn from you. Hoje o teu reino foi tirado de ti. I realize that's Old Testament, Eu me dei conta que é o Antigo Testamento, but we have the same God. mas ainda é o mesmo Deus. Are you with me? Vocês estão comigo? Okay. Ok. Awesome. All right. Maravilhoso. I want to share this with you. Quero compartilhar isso com vocês. This is my first book. Esse é o meu primeiro livro. It has my testimony, Tem o meu testemunho nele, but it also has my journey in the supernatural. mas também tem minha jornada no sobrenatural. This is an activation book. Isso é um livro de ativação. This isn't just to sell a book. Não é só para vender um livro, tá? This has my journey. Tem a minha It has jornada, testimonies, tem testemunhos and it has the reality of what it looks like to walk e tem a realidade do que realmente é andar in the supernatural no when sobrenatural, everybody's against you. quando todo mundo está contra você. Because I promise, Porque eu falo para vocês, when you walk in the quando supernatural, você anda no sobrenatural, you draw a line in the sand você faz um risco na areia, saying there's no going back, dizendo não dá mais para voltar não. and people either have to fight you E as pessoas vão lutar com você or run with ou you. vão correr com você. There is no in between. Não tem nada no meio. Are you with me? Vocês estão comigo, amados? Ou vão Ok. estar do seu lado ou contra Who wants você. this book? Quem quer esse livro? Gonna give it? Vou dar. Pronto. All right, that's not fair. He's on the front row, Não é right? justo, ele está na primeira fila, né? They're not super expensive. Não é tão caro, tá bom? Okay, Vamos lá. I'm gonna share just real quick. Vou compartilhar rapidamente. Are you guys okay? Vocês estão bem, queridos? Okay. When I got saved, Quando eu fui salvo, my testimony's in the book. meu testemunho está no livro. When I got radically saved, Quando eu fui radicalmente I salvo, come out of Teen eu Challenge saio do Teen Challenge. after a huge life of twistedness. Depois, uma vida grande de bagunça. Extradited across to America twice, kicked out of the military, Extraditado nos Estados Unidos 2 vezes, expulso do Ele- serviço militar. in and out of jail, multiple felonies, Entrando e saindo da cadeia muitas vezes, Lots of muitas trouble. dívidas, muitos problemas. threatened to kill my girlfriend for Ameaçando 7 years. matar a minha namorada por 7 anos. I have a 7.5-year-old daughter. Tinha uma filha de 7 anos e I meio. destroyed their lives. Destruí a vida deles. At the end of this, I got shot at from 10 feet No away final disso, atiraram em mim a 3 metros de distância, because I ripped off a drug dealer. porque eu roubei um traficante. God spoke to me, said he took the bullets for me, E Deus falou comigo e falou: eu tomei essas balas por and você. asked me if I was ready to E live me for him pediu se eu yet. já estava pronto para viver para ele ou não. None of the bullets hit me from this far Nenhuma das away. balas me atingiu a 3 metros. God stopped me from getting high Deus me impediu de ficar louco de droga because naquela noite, I stole a bunch of cocaine and did it all and couldn't get high that porque night. eu roubei um tanto de cocaína e usei tudo naquela noite e não fiquei. I go away to Teen Challenge Rehab. Fui então para a reabilitação. When I come home from rehab, Quando eu volto à reabilitação, the girl that I threatened to kill, a menina que eu ameaçava matar, who was an atheist when I left, que era uma ateísta quando eu saí, became a Christian when I went se away. tornou uma cristã quando eu saí. And when I got back to my house, E quando we eu got voltei married para minha 4 days casa, later. nós casamos 4 dias depois. So we've been married for 21 E years. somos casados há 21 anos. We have 5 Temos kids, 5 filhos. 29, 19, 14, 9, and 6. 29, 19, 17, 9 e 6.
Our 2 youngest boys are both adopted. Os nossos meninos são adotados, os mais novos. Our 9-year-old was born addicted to heroin. O nosso de 9 anos nasceu viciado em heroína. When he was born, we went to rehab with him for 2 months. Quando ele nasceu, nós fomos para a reabilitação com ele por 2 meses. He's completely healed. He's Ele é 9. completamente curado, tem 9 We have a anos. 6-year-old Temos um menino de 6 that anos we rescued que resgatamos when he was born. quando ele nasceu. And he's 6 and he loves Jesus. E ele tem 6 anos e ama Jesus. All my kids love Jesus. Todos os meus filhos amam Jesus. My wife and I have been together for 30 Eu e a years, minha esposa estamos juntos há 30 anos. 21 years in covenant. 21 anos em aliança. It's amazing. É maravilhoso. Okay. Okay. So I'm starting out there. Então estou começando ali. When I came out of Teen Challenge, Quando eu saí do Teen I'm Challenge, super excited. eu estou super empolgado. I am free from my past. Eu estou livre do meu passado. I believe the gospel. Eu creio no Evangelho. I believe that God doesn't see me for my faults and my failures. E eu creio que Deus não me vê pelas minhas faltas e meus fracassos. God has literally wiped out all my guilt, all my shame, and all my Deus condemnation. literalmente tirou toda a minha culpa, vergonha e And condenação. I am super E eu excited. estou super empolgado. And I'm so excited that everybody needs to know. E eu estou tão empolgado que todo mundo tem que saber. I don't know what the gift of evangelism Eu não is. sei o que é o dom do evangelismo. All I know is I'm telling everybody that will stand still about Jesus. E só o que eu sei que eu estou falando para todo mundo de Jesus. And even if you walk away, I'm going to follow you and E tell you mesmo anyway. se você sair e se afastar de mim, eu vou falando atrás de você. Fear is gone. O medo foi embora. I don't care. Eu não me importo mais. In my old life, I faced lots of stuff. E na minha vida passada eu And I was enfrentei muitas fearless for the coisas. devil. Eu tinha muito medo por causa do diabo. But now, Mas agora I'm never going to die eu nunca vou morrer. because Jesus Porque is Jesus the resurrection and the é a life. ressurreição e a vida. He who lives and believes in him will never E die. aquele que vive e crê nele nunca morrerá. So the fear of death is gone, Então o medo da morte foi embora. and I got nothing to E eu lose não tenho nada a perder. except dignity, A não ser and that dignidade. is not a fruit of the Que não é Spirit. fruto do Espírito. Are you with me? Vocês estão comigo, amados? Pride is not a fruit of the Spirit. Orgulho não é fruto do Espírito. That's not okay. Não tá bem a gente ter isso. So fearlessness is in me. Então eu não tenho medo de nada. I'm feasting on the word Eu estou every day, just devouring the truth. Eu estou me banqueteando na palavra e devorando a verdade. We're now married. Everybody in my wife's family is against me. Eu estou agora casado, todo mundo na família da minha esposa é contra Everybody in mim. my family is Todo mundo against na me. minha família é contra mim. And now the church that I plug into E a igreja que eu me conectei was a church I lived as a hypocrite in for 5.5 months. foi uma igreja que eu vivi como um hipócrita por 5 meses e meio. I quit Teen Challenge 10 months early, Eu saí do Teen Challenge da reabilitação Now 10 I'm meses back. antes e agora eu volto. and only one person believes that I'm free. E só uma pessoa acredita que eu sou And his liberto. name is Dan Moeller. E o nome dele é Dan Moeller. So I am going after God. Então eu vou atrás de Deus. I'm excited. Estou empolgado. I'm going to work. Eu vou para I trabalhar. got a job. Eu arrumo um Doing emprego. my job is under the Lord. Faço meu trabalho como para o Senhor. My job is my mission field. E o meu trabalho é I'm meu campo telling missionário. everybody about E eu estou Jesus. falando para todo mundo de Jesus. And I went to a healing service that E eu Dan Moeller was fui doing. para um serviço de cura que o Dan Moeller estava fazendo. And a lady came in E uma mulher veio that her husband had leukemia. que o marido dela tinha leucemia. And this story's in the book. E essa história está no livro. Testimonies in the book. Testemunhos estão no livro. She said E ela falou. they sat and listened to Dan preach on healing for Eles an ouviram hour. o Dan pregar sobre cura por 1 hora. She came up front Ela veio na frente. and she said, "We do not believe anything that you E ela shared falou, today." nós não acreditamos em nada que você pregou hoje. She said, "But my husband has been diagnosed with leukemia Mas o meu marido foi diagnosticado com leucemia. and he has 2 weeks to E ele live. tem 2 semanas de vida só. Doctors have sent him home to die." Os médicos já mandaram ele para casa para morrer. She said, "Our neighbor claims that she didn't need knee surgery E o nosso vizinho falou que ele não precisaria de nenhuma because cirurgia she got prayer. porque ela ia ter oração. Is that going to matter? A minha vizinha We don't believe." falou que não precisava de cirurgia no joelho porque ela recebeu uma oração aqui, então eu vim aqui para ver isso que aconteceu. I was there. E eu estava lá. Dan said, E o Dan disse: "Absolutely not. Let us pray." Não, não tem for problema, deixa eu oro por ele mesmo, você não crê. you." I was like, "Oh E my eu falei: God." Meu Deus. Dan prayed. O Dan orou. Nothing big and screaming Nada or nothing. grandioso de gritos, The nada. man looked at Dan and goes, O homem olhou pro Dan e falou: "Is that it?" Só isso? Dan said, "Yes, sir. E o Dan disse: Sim, senhor. Here's my number. Aqui está o meu número. Go and get checked by the Vai lá doctors." e checa com os médicos. The man threw his arms up, O homem fez assim, turned around, virou and walked out of the building. e saiu do prédio. I watched it. Eu vi. 2 weeks later, 2 semanas depois, the wife a esposa brings the medical report traz o relatório médico completely healed. completamente curado. I freaked out. Eu enlouqueci, gente. I went, "You got to be kidding me." Eu falei: Você man. deve estar brincando, cara. Are you
Seriously. É sério isso? I looked at the medical report. Eu orei o relatório médico. I'm like, if God's doing it E here, eu why falei, won't he se do it out Deus there? está fazendo aqui, porque Ele não vai fazer lá fora? I'm praying for everybody. Vou orar por todo mundo. You don't understand. This is real. Isso é real. There are people that need what you Há carry. pessoas que precisam do que você And fear carrega. is holding you back. E o medo está And you te need a fresh segurando. E baptism of the você Holy tem Spirit and que, fire. você precisa de um batismo fresco do Espírito Santo de You fogo. need unction fresca. A fresh anointing Você on precisa de your uma life. unção fresca sobre a sua You need vida. the fire of heaven Você on precisa do you. fogo dos céus em você. I am sitting there going, Eu estou I'm praying sentando for lá everybody, e man. pensando, eu vou orar por todo mundo, cara. He said, amen. Ele falou amém. I said, no, I'm Eu falei, leaving não, now sério, eu estou saindo agora and I'm going to pray e eu for vou orar everyone. por todo mundo. He said, all right. Ele falou, tudo bem. He was like lighthearted. Okay. E ele era um coração bem I tranquilo. meant everyone that was sick, I was now going to E find. agora eu ia encontrar todo mundo que estava doente. So we went to Walmart Então eu fui para o Walmart and I got lost for an hour and a half. e eu me perdi lá, eu estava com a minha esposa, me perdi por 1h30. Praying for everybody that I Orando could por find. todo mundo que eu podia encontrar. And no one got E healed. ninguém foi curado. You think, oh, how Aí você embarrassing. pensa, meu Deus, isso é embaraçoso. That's not Não é embarrassing. embaraçoso. Do you know the Father sits in heaven? You know when he sees me do that? Sabe quando o pai me vê fazendo isso? He doesn't say, Gabriel, Ele não fala, Gabriel, shut him down. faz ele ficar quieto. Stop him. Para ele. He's misrepresenting Ele me. está me mal representando. You know what he does? Sabe o que ele fala? Gabriel, Gabriel, look, olha lá, ó. he believes me. Ele crê em mim mesmo. Look at my boy. Olha lá o meu menino lá, ó. Look at him go. Olha para ele onde ele está indo, ó. He doesn't think like we think. Ele não pensa igual a gente pensa. He's God. Ele é Deus. He only has good thoughts for E me. só tem bons pensamentos a nosso respeito. So I got out to the parking lot. My wife is in the car. Então eu saio no estacionamento, minha She esposa said, está no carro. where have you been? Ela falou, onde você estava para uma I hora e go, oh, meia? baby, I was praying Eu for falei, people. eu estava orando pelas She goes, pessoas. what do you mean? Ela falou, o que você quer I dizer said, com well, isso? the Bible says Eu falei, a Bíblia diz que these signs will follow them esses that sinais believe. seguirão aqueles que creem. They will lay hands on the sick and the sick shall recover. Imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. She said, please don't say that you're Ela going falou, to do não this. fala que você vai ficar fazendo isso agora. I said, everywhere we Eu go, falei, em todo lugar que a every gente time for, we go todas anywhere, as vezes eu vou fazer. always, Sempre. forever. Para sempre. She goes, E ela- get in the car. Entra no carro. I got in the car. Entrei no carro. She is very mad. Ela está muito brava. Because see, on the other side of the kingdom, Veja, do outro lado do the reino, dark side, no I lado was a negro, singer in a band. eu era um cantor numa banda. I was bold. Eu era I ousado. stole from everybody. Eu roubava de todo I didn't mundo. care about Eu não anything. ligava para ninguém. And now I got the truth? E agora eu tenho a verdade? Are you kidding Você está me? brincando? That was nothing. Isso não era nada. Oh, I am going to make the devil so mad. Agora eu vou fazer o diabo ficar brabo. So she doesn't like that because she knows what I was like before. E ela não gostou disso porque ela sabia So como eu era she antes. calls her mom. Então ela liga para sua mãe. She goes, Mom, you're not going to believe Ela this. fala, mãe, você não Now vai her mom acreditar. hates me. E a mãe dela me At this odeia. point. Naquele ponto, né? I told you. Ela falou, eu falei para Look what você. you've done now. Olha o que você fez agora. You married a lunatic. Você casou com um lunático. My wife was like, yeah, but he's working. Ela falou, sim, mas He's agora está providing for trabalhando, the está family. provendo para a família. He just goes in his room and reads the Bible. Ele entra no quarto dele e fica lendo a I Bíblia. mean, he comes home from work, he makes dinner, Ele vem para casa do trabalho, he faz takes care jantar, of whatever he needs to take care of, cuida de tudo, tem que cuidar. but he just wants to be alone with Mas só Jesus. quer ficar sozinho com Jesus. Oh, Ah, he's crazy. ele é louco. That's what her mom said. É isso que a mãe dela Now falava. I'm a spiritual father to her Agora mother. eu sou um pai espiritual para a mãe dela nos dias de hoje. I promise. Verdade. That's not boasting. E eu não tô assim querendo me exibir. That's saying what God can do if you stop and you don't give up. Mas isso é o que Deus pode fazer se você não desistir. Stop thinking about yourself and woe is me. Para de pensar em você mesmo go e só em after você. God. E vá atrás de Deus. And so I kept praying. Então continue orando. 2 weeks in, my wife said, I'm never going in 2 public with semanas you depois, again. minha esposa falou, não sai mais em público com I'm você. done. Chega para mim. You are out of your mind. Você tá louco. I was out of her mind. Eu tava fora da mente dela, mas não fora da minha. I was into his mind. Eu tava na mente dele. And I believed. E eu creio que. So I prayed for E eu 3.5 cria. months Então eu orei por 3 meses e meio. without seeing one Sem person ver manifest nenhuma healing. pessoa manifestar a cura. And I prayed for an average of 10 to 15 people every E day. eu orava para uma média de 10 a 15 pessoas por dia. That's not good odds. Isso não são bons números, gente. That's over 900 people that didn't get healed. São 900 pessoas que não foram curadas. What are you going to do? O que você vai fazer? I'm never going to allow what I don't see Eu nunca vou permitir o que eu não vejo to influence what I need to see. que influencie aquilo que eu sei que está na palavra.
The word of God, when I got home and read that word, Quando eu voltei para casa e li a palavra de every Deus, time I didn't see people todas as healed, vezes que eu não via pessoas curadas, it still said, ainda dizia na Bíblia: these signs will follow them esses that sinais believe. seguirão aqueles que creem. It never changed. E nunca mudava. It always was the same. Sempre estava igual lá. Jesus said, he who believes in me, E Jesus disse: aquele que crê em mim, these same works that I as do, mesmas obras que eu faço, and e greater will ainda they do, maiores farão, because I'm going to go to be with the porque eu Father. estarei com meu Pai. That scripture never changed. E essa escritura nunca muda. So I just kept praying and praying and praying and praying and Então praying eu and fico praying. orando, 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 orando. And then there was a healing conference Então teve uma conferência de cura, where there was a man named Randy Clark that was going to be onde tinha there. um homem que chamava Randy Clark que estava lá. And I was excited. E eu estava You know empolgado. Randy? Vocês conhecem o Randy? Dangerous man. Homem perigoso. He is. Ele é. I'm not kidding. Eu não estou brincando. He's brilliant, Ele é brilhante, but deadly mas mortal. in the Holy Spirit. No Espírito Santo, né? He's a true man of God. Ele é um verdadeiro homem de Deus. Man of God. Um homem de Deus. I'm in a conference and Randy's preaching. Eu estou numa conferência e o Randy está pregando. And I keep thinking about Matthew 3:11, E eu fico pensando em Mateus 3,11. when John the Baptist says, I baptize you with water, Quando o João Batista diz: eu vos batizo com água, but the one coming after me will baptize you with the Holy mas aquele que Spirit vem and após fire. mim os batizará com o Espírito Santo e com I fogo. couldn't get it out of my soul, out of my mind. E eu não conseguia tirar isso da minha mente, da minha alma. And Randy's talking about Heidi Baker, E o Randy está falando da Heidi Baker, how she got touched in como Toronto ela foi tocada em Toronto and her whole life e changed. toda a vida dela mudou. She got touched and was incapacitated for 7 days Ela foi straight. tocada e ficou incapacitada por 7 dias a She fio. couldn't even get up to go to the Não bathroom. conseguia nem levantar para ir no banheiro. People had to carry As her pessoas tinham que there. carregá-la para lá. She had 2 failing churches, Ela tinha 2 igrejas que eram afiliadas. and now she takes care of over 10,000 orphans E hoje ela every day. cuida de 10 mil órfãos todos os dias. The anointing. A unção. So God landed on Heidi. Então Deus pousou na Heidi. Randy said, do you want the nation of Mozambique? E o Randy falou para ela: você quer a nação de And Heidi Moçambique? said, E ela falou: yes. sim. And the Holy Spirit went. E o Espírito Santo veio. And I'm sitting out there listening to this E eu estou testimony. lá sentado ouvindo esse testemunho. And I said, Lord, Eu falei: I really Senhor, want this. eu quero isso aí And também. Randy, E o Randy, without knowing me or sem hearing nunca me me, conhecer ou ouvir falar de said, mim, son, disse: filho, you've been asking the Lord você tem pedido ao Senhor for a baptism of the Holy Ghost and por fire, um batismo haven't do you? Espírito Santo e fogo, não? Yes. Sim. He said, stand up. Ele falou: fique de pé. He said, the Lord says it's Ele right falou: now. o Senhor disse que é agora. Come, Holy Vem, Spirit. Espírito Santo. And the Spirit of God hit E me, o Espírito Santo me atingiu, dropped me between the chairs, me derrubou no meio das cadeiras. and I said, E eu falei: ajuda! Me ajuda! I'm gonna die. Eu vou morrer! You think it's funny? Você acha que é engraçado, Oh, I promise you. mas é verdade, amados. When God, who is that big, Quando Deus que é daquele lands tamanho upon somebody that's pousa this sobre small, alguém que é desse tamanho, there could be some kind of tem reaction. que ter algum tipo de reação. I just didn't know that was the reaction. Mas eu não sabia que essa era a reação. I'm screaming, Eu tô I'm gritando: gonna die. eu vou morrer! Randy says, you won't die. E o Randy More, fala: Lord, você não more, vai Lord. morrer não, mais, Senhor, mais. And I am screaming, E eu tô lá gripping the chair. gritando, agarrando a cadeira: ajuda, ajuda. And all of a sudden, E de I'm on the repente, ground, eu tô no underneath chão, the chairs, debaixo like das these cadeiras, chairs, dessas looking. cadeiras assim, And I'm olhando. watching people E lift eu tô off the vendo ground. as pessoas voarem pelo chão. Randy and Bill are praying O for people. Randy e o Bill Johnson orando pelas pessoas. I couldn't believe what was E happening. eu não podia acreditar no que estava But I couldn't acontecendo. get up. Mas eu não conseguia I'm levantar. just like, God, Eu tô, what's going o que está on? acontecendo, Deus? And I felt this electricity E eu senti essa eletricidade in my body. no meu corpo. It was overwhelming. E era inundante. I was scared at the time. Eu fiquei assustado na hora. I'm not scared. Eu não sou assustado. scared me. Mas aquilo me assustou. And I went out, they carried me in the foyer. Então eles foram lá, me levaram I'm para outro sitting out in the lugar. foyer Estou on a chair. sentado numa cadeira lá fora. And Randy comes out. E o Randy sai. He goes, hey, Ele son. fala: I e aí, said, don't filho? touch me. E eu falo: não me toque. Don't touch me. Não me toque. Stay away from Fica me. longe de mim. Don't touch me. Não me toque. He said, I won't touch Ele you. falou: eu não vou te tocar. What's your name? Qual o seu nome? I shared my name. Eu falei meu nome. He said, this changes E everything. ele falou: isso agora muda tudo. And it did. E mudou. Because that week, Porque naquela semana I got words of knowledge. eu recebi palavra de I conhecimento. saw my first 2 people Eu vi healed. 2 pessoas serem curadas And pela the primeira next week, I vez. saw more people E depois healed. na outra semana mais pessoas The next, curadas. and I'm seeing people saved all the E time. aí eu via pessoas sendo So salvas it's not o tempo just about todo. healing. Então não é sobre It's só unto cura. salvation. É debaixo de salvação. Healing is a hook. E
a cura é um Prophecy is a gancho, hook. é um anzol. We want them to come to Jesus. Quando você quer que eles venham para Jesus. Amen? Amém? And 5.5 months, E 5 meses e meio depois, it was taking me 45 minutes to write down testimonies each eu day. demorava 45 minutos só escrevendo testemunhos de cura todo dia. Glorious. Glorioso. And I wasn't in full-time E ministry. eu não estava no ministério em tempo integral. I was a full-time Eu era um Christian. cristão em tempo integral. You do not have to have a pulpit Você não tem que ter um púlpito to manifest para Jesus. manifestar Jesus. You have to have the anointing Você tem que ter a unção to manifest para Jesus. manifestar Jesus. So a couple of years later, Então, alguns anos actually depois, a year and a half na later, verdade, 1 ano e meio depois, I went on a trip to the Holy Lands. eu fui para uma viagem para a Terra And I Santa. went, there was a man named Benny Hinn that was doing a Holy Land E experience. havia um homem chamado Benny Hinn que estava Someone fazendo uma paid for me to experiência na go. Terra Santa. Alguém pagou para que eu fosse. I didn't know Benny, I don't know Eu não anybody. conhecia o Benny nem ninguém. I'm just along for the tour. Eu só que estava lá na tour. And I get there to the meeting, E eu chego na reunião and I'm like, Lord, I need more. e eu falei, Senhor, eu quero mais. Like, I'm a Holy Ghost junkie. Eu sou um cara louco pelo Espírito Santo, né? Viciado nele. I'm addicted to Eu Jesus. sou viciado em Jesus. No. I'm addicted Eu sou to Jesus. viciado em You are Jesus. created by God to be addicted to Você Him. foi criado por Deus para ser viciado Addicted to His nele. love, Ao seu amor, addicted to His grace, à sua graça, addicted to His mercy, à sua and misericórdia, addicted to His goodness. à sua bondade. You are created by God. Você é criado por Deus. And when you get refathered by E Him, quando você é It's repatriado full-on por Ele, addiction. você fica completamente so I'm viciado. waiting at this. Então eu estou and esperando. Benny is on the stage. He's preaching. We're the last bus in out of 1,600 people. E o Benny está pregando e nós somos o 16º ônibus de todo um povo que está And lá. I end up sitting in the front in the third row. E eu acabo conseguindo sentar na terceira fileira. And Benny says, "Pastors, ministers, leaders, get up here." E o Benny diz, pastores, ministros, líderes, subam aqui. And to my amazement, E para meu espanto, 1,600 people were pastors, ministers, and leaders. 1.600 pessoas, era tudo pastores, Everybody líderes. ran forward. Todo mundo correu na minha It was frente. like a press, Foi como like uma a pressão. squeeze. Eles me esmagaram. And Benny was ministering. E o Benny estava ministrando. And I sat there and I said, E eu Lord, falava, Senhor, I'm sitting up eu front estou and I'm aqui in na the back frente e agora eu again. estou no fundo porque todo mundo me passou. And Benny looked at me. E o Benny olha para mim, I mean, he's far away, Ele tá farther bem than the longe. back of the building. He Mais do says, que para trás do bring prédio. that man Ele fala, to me. tragam aquele homem. Because God heard my hunger. Porque Deus ouviu minha fome. God heard my hunger. Ouviu a minha fome. It's like, É como, look at Todd. He just, olha pro Todd. nothing's going to satisfy this except Nada more vai of me. satisfazer ele a não ser mais de mim. And they brought me up front and they brought me up to the stage. Então me trouxeram para And frente I no could hardly palco. walk. I felt E eu mal electricity podia go down my arm andar. and up my Eu face. sentia eletricidade no meu rosto, na minha cara. And Benny is about where the pulpit E is. o Benny estava onde é que está o And I púlpito. got two ushers holding E eu me. tinha 2 obreiros me segurando. And he just says, E ele só Jesus. falava, Jesus. And we lifted off the E a ground gente subia do chão and we flew 10 feet through e the air. voava 3 metros para trás. Now you weren't there, Você não estava lá, but I was. mas eu estava. And I landed on my neck. E eu caí em cima do meu pescoço. And I lived. E depois eu vivi. And they picked me up, two Eles me other ushers. levantaram, de novo 2 obreiros, And they brought me up. me trouxeram. And he said, E ele falava, Jesus. Jesus. Back Eu again. voava de novo. All of a sudden, I am down on the ground, De laying on the repente, cobblestone. eu tô lá no chão, com a cara no chão. And I couldn't get up. E eu não conseguia levantar. And my people came up. E o povo do meu ônibus They veio. said, "Todd, we E falaram, need to get out Todd, a of gente here. tem que sair daqui. You need to tell your Você tem legs que to falar para move. tuas pernas para se mexerem. I said, I've tried. Eu falei, eu já tentei. I can't do it. Can Não you estou get me? conseguindo, vocês podem me pegar? So they carried me to the bus. Então me carregaram pro ônibus. I'm talking about real Estou encounters falando with de the authentic encontros God. reais com o Deus autêntico. And that night they took me to my hotel room. E naquela noite me levaram para o meu quarto de hotel. The next morning I woke up 45 minutes of sleep, Eu dormi só 45 minutos naquela noite, mas eu acordo refreshed in the Lord, simplesmente inteirinho, refrescado no Senhor. freshly anointed. Frescamente ungido. Your cup is neither half empty or half full. Ou a sua taça está meio cheia ou meio vazia. Your cup needs to overflow. Mas ela precisa transbordar. A couple of years later, I got to go with Reinhard Bunke. Depois de alguns And anos, Daniel Kolenda. eu tenho a oportunidade de ir com o Reinhard Bonk e com o Daniel Kolenda. And Reinhard and Daniel allowed me to be one of the teachers at their schools of evangelism E o all over the world. Reinhard e o Daniel me permitem ser um dos professores da escola de evangelismo ao redor do mundo. And I would spend an hour and a half with Reinhard every time E we eu traveled. passava de 1 hora e meia com o Reinhard todas as vezes. I would just sit at his feet. Eu sentava aos seus pés I would say, tell me some e more. dizia, me fala mais.
Tell me about his presence. Me fala da sua presença. I remember asking him, how long does it take you to get into his presence? E eu falava, quanto tempo demora para entrar na presença? Ele falava, He said it used to take me hours. antes eu levava horas. But now I just turn and he's there. Mas agora eu só me viro e ele tá lá. I say, pray for me. Eu falava, ora por mim. Right now, pray Ora for por me. mim agora. I am absolutely hungry for God. Eu sou absolutamente faminto por Deus. Do you guys know the story of Reinhard and what happened? Você sabe a história do Henry Bonk, o que aconteceu? Do you know how this anointing started in his Sabe life? como essa unção começou na vida dele? Reinhard had graduated Bible school. Ele I'm foi- almost done. Are you guys okay? Estou quase acabando. Vocês estão bem, amados? We're going to pray for everybody. A It's gente not vai going to orar take por long. todo mundo, não vai demorar, tá? I just want to give you everything I can. Eu I'm só only posso here te for a dar o short time. máximo que eu puder, porque eu tô aqui por pouco tempo. And I love Brazil with everything in E eu me. amo o Brasil com tudo que é em mim. I don't just come to preach, cut it short, and walk away. Eu não venho só para pregar rapidamente e ir embora. I love you guys. Eu amo vocês. Brazil is my family Brasil é a away minha from família America. quando eu tô longe da América. Reinhard Bonnke graduated Bible college. Ele se graduou na escola bíblica. And he went to London E ele foi para Londres to ride the buses, and he got a bus pass for the day. para pegar um ônibus. Ele tinha um passe de ônibus por dia. So with the pass, you could get on one bus and then go to another bus and go to another bus. Então ele estava indo de ônibus em ônibus And Reinhard com um Bonnke passe. had just finished a book in Bible college E ele tinha acabado um livro na escola bíblica on a man named George Jeffreys. de um homem chamado George Jeffreys. Um homem. George Jeffreys was an evangelist that walked in great anointing. E foi um evangelista que andou em grande Great unção. anointing. Grande unção. And Reinhard just read this book. E o Reinhard tinha lido esse livro. So Reinhard gets off of a bus, onto another bus, onto another Então bus. ele está num ticket daqueles que dá passe livre para todos os ônibus So e he está says, mudando de ônibus em I'm ônibus. going to stretch my legs. He got E ele off the falou- bus, he started walking. Eu falou, vou esticar minhas pernas. Ele saiu do ônibus e And he começou a walks andar. down the street E ele anda pela rua and he sees a house. e ele vê uma casa. And on the house it says George Jeffreys. E na casa está dizendo George Jeffreys. He says it can't be Ele the falou, same. não pode ser o mesmo que eu tô How lendo, que eu could li o it be? livro. Como poderia? I just read a book Eu about acabei de ler um livro it. So sobre he ele. goes and he knocks on the Então ele door. vai lá e bate na porta. And when he gets to the door, a E quando lady chega answers na the door. porta, uma mulher And he responde. says, is this the house Ele falou, essa é a casa of the healing evangelist George Jeffreys? do George Jeffreys, o evangelista de curas. She said, yes, it is. Ela falou sim. Is he still Ele alive? falou, ele ainda está vivo? She said, yes, Ela he falou, is. sim, ele está. He said, can I come Ele in? falou, eu posso entrar? She said, no, you Ela falou, cannot. não, você não pode. And a voice from upstairs E uma voz lá de cima said, let him diz, in. deixa ele entrar. And George Jeffreys, very old, E o George Jeffreys, muito hunched velho, over, ali ó, encurvado. dressed in his suspenders, his beautiful bow tie, his shirt, his nice pants, E ele bem vestido, com suspensórios, was boas told calças. by the Lord that this day O Senhor falou para ele que nesse an dia evangelist was coming to the house, evangelista viria na casa and you are to anoint e him. você iria ungí-lo. You can believe what you Você want. pode acreditar no que você quiser, I'm going to go after God. mas eu vou atrás de Deus com tudo, querido. Reinhard said he walked into the room E o Aaron disse que ele and entrou no George lugar pulled him to the e o ground. George puxou ele pro chão. And Reinhard describes it like E o this. Aaron descreve assim, ó. He blessed me and he blessed me. Ele me And he abençoou, blessed e me abençoou, me. And he e blessed me abençoou. I could hardly walk. Eu mal podia andar. I stood up Eu me levantei and could hardly get my e balance. não conseguia recuperar o I equilíbrio. stumbled out the door. Eu fui ali balançando I na porta, walked to the bus fui pro ônibus and I arrived home. e eu cheguei em casa. I think it was an hour and a half later. Eu acho que foi 1h30 depois. And when I got to my home, E quando eu cheguei na minha my casa, father came running out of the o house. meu pai veio correndo da And he casa. says, Reinhard, did you E hear? ele falou, Reinhard, você ouviu? George Jeffreys just died. O George Jeffreys acabou de morrer. Oh my God. Meu Deus. When I heard that, I'm like, God, Quando eu ouvi disso, eu falei, Deus, use me. usa-me, Send me. me envia, Use me. me usa. Here I am, God. Aqui eu estou, Deus. Send me. Envia-me a mim. Send me. Envia-me a mim. I don't care where you want me to go. Não importa onde o Senhor I'll quer que eu vá, go. eu irei. I don't care what anybody says.
nem o que os outros vão I'm dizer. going to worship you Eu unabandoned. vou te adorar. I'm going to go after you with everything in Eu me. irei com tudo para I'm ti. going to preach the gospel. Eu pregarei o I'm evangelho. going to cast out devils. Expulsarei I'm demônios. going to heal the sick. Curarei os I'm enfermos. going to raise the dead. E levantarei os mortos. I'm going to make a mark Eu farei uma marca on the devil's head na cabeça do diabo every day of my life. todos os dias da minha So my vida. question is this. Então minha pergunta é essa: How hungry are you? quão faminto você está? And do you really want more of E God? você quer realmente mais de Or are Deus? you satisfied Ou with você the está world? satisfeito com o mundo já? Because the world is dying Porque o mundo está morrendo and needs you to step up to the plate e precisa que você tome o seu lugar and end the devil's tyranny. e acabe com a tirania do diabo. In a few minutes we're going to lay hands on Em alguns people. minutos nós vamos colocar as mãos sobre as And I pessoas. want you to stay hungry. E eu quero que você permaneça Because faminto. God is going to anoint people tonight Porque right here. Deus vai ungir pessoas aqui nesta And noite. you are going to walk in great E power. você andará em grande poder. Amen. Amém. Amen. Amém.